Salmos 4, versículo 8 diz assim: Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver seguro. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família nesse momento. Independentemente dos problemas que você tem enfrentado, eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você. As promessas dele vão se cumprir, sim, na sua vida. Deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração diária. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e é com muita alegria que eu te recebo aqui nesse canal para mais um Minuto com Deus. Irmãos, no momento em que nós vivemos, com tanta incerteza em relação ao futuro, somente a palavra de Deus pode nos trazer paz e nos encher de esperança. Sabe qual era o maior segredo de Davi para vencer as suas batalhas? Tanto as batalhas internas quanto as externas. Era a confiança que ele depositava em Deus. Davi sabia que sempre poderia invocar ao Senhor, porque Deus é misericordioso e Ele ouve o nosso clamor. Ele é aquele que pode operar um milagre na sua vida. Não importa em qual área você esteja sofrendo. Saiba que o Senhor é soberano. Saiba que Ele é contigo. Muitas pessoas têm depositado a sua confiança no governo, no trabalho, ou até mesmo na sua própria capacidade para resolver os problemas. E quando essas coisas falham, o desespero toma conta dessas pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa: não importa o desafio que você vai ter que enfrentar. Confie em Deus e entregue tudo nas mãos dele. A nossa confiança deve estar firmada na rocha que é Cristo. Ele é o único que nunca falha, o único que pode operar um milagre na sua vida. Não importa onde você esteja sofrendo, o Senhor pode te conceder a vitória. Não existem impossíveis para Deus. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que os ventos e as ondas tentem te afundar, Deus estende a sua mão a você e diz: não temas, eu sou contigo. Algumas pessoas estão nesse momento vivendo uma crise financeira, sem saber como vai ser o dia de amanhã. Talvez o desemprego tenha batido a sua porta. Talvez a dívida que você tem tenha crescido a ponto de parecer impagável. Eu quero que você receba essa promessa. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. A palavra do Senhor também diz que Deus alimenta os pássaros do céu, que não semeiam nem colhem, e quanto mais Ele cuidará de você, que é filho ou filha dele. A crise que se instalou no país, no mundo, tem tirado o sono de muitas pessoas. Mas não leve suas preocupações para sua cama. Não deixe que a sua ansiedade, os seus medos ou a sua incerteza em relação ao futuro tirem o seu sono. Davi enfrentou batalhas terríveis durante a sua vida. Desde a sua juventude, ele foi testado em lutas menores, como quando ele enfrentou o leão e o urso para proteger as ovelhas, e depois ele enfrentou o gigante Golias. Como rei, Davi teve que encarar grandes desafios, perseguições, traições, até mesmo a rebelião do próprio filho. Mas aqui no Salmo 4, ele nos mostra que, mesmo em meio às adversidades, é possível ter um sono tranquilo. Em paz me deito e logo durmo, é o que ele diz. A segurança de Davi não estava na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Faça como o rei Davi. Deixe tudo nas mãos de Deus e descanse. Se alguém ou alguma situação na sua família tem sido o motivo da sua preocupação, fale com Deus. A palavra diz para nós tornarmos conhecidas de Deus as nossas petições.
porque quando nós fazemos isso, nós seremos invadidos por uma paz que excede o entendimento humano. Eu não quero dizer para você deixar de agir dentro do seu limite, mas acima de tudo, tenha fé, porque você serve a um Deus que pode todas as coisas. Talvez seja uma enfermidade, uma separação dolorosa, um filho que está nas drogas, um casamento em crise. Talvez seja a depressão, a ansiedade, o desânimo que parece não ter fim. Entregue tudo nas mãos de Deus. Ele tem o controle da sua vida e no momento certo Ele vai agir. A promessa dele para você é de restauração, de restituição, de vitória. Às vezes é difícil entender por que nós continuamos enfrentando tantas dores, mesmo depois de termos entregado a nossa vida a Deus. Por que um Deus bom e amoroso permite que nós passemos por coisas tão devastadoras como uma enfermidade, uma perda, uma separação, a morte de pessoas que nós amamos? É normal, irmãos, que em momentos assim a nossa mente se encha de perguntas. Será que Deus ainda me ama? Será que Ele se esqueceu de mim? Por que tudo parece tão difícil para mim? Mas a verdade é que o amor de Deus não se mede pelas circunstâncias. Ele não é um amor que muda quando as coisas desmoronam. É um amor firme, que continua sendo amor, mesmo quando tudo que nós sentimos é dor. A Bíblia não promete uma vida sem lágrimas. Ela promete a presença de Deus em meio a elas. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo o que acontece com a gente vai ser bom. Nem toda perda tem um propósito claro. Nem toda dor traz uma lição evidente. O texto fala sobre um bem maior, que nem sempre nós conseguimos enxergar agora. Significa que, mesmo no caos, Deus continua trabalhando, redimindo e transformando o que o mal tentou destruir. Algumas feridas talvez nunca façam sentido nesse lado da eternidade. Mas a fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. É a confiança de que Deus estará conosco, mesmo quando nada parece certo. E é essa presença que pouco a pouco vai curando o coração, trazendo um novo fôlego de vida e nos lembrando que, por mais breve que seja essa vida, ela não é o fim da história. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7 o seguinte: Alegrem-se por isso, mesmo que agora vocês precisem ficar tristes por algum tempo por causa de muitas provações. Essas provações são como o fogo, que serve para provar se o ouro é puro. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Assim, quando Jesus Cristo aparecer, essa fé lhes trará louvor, glória e honra. Aleluia! Eu quero que você escreva essas 3 palavras aqui nos comentários. Louvor, glória e honra. E receba essa promessa na sua vida. As suas tribulações vão resultar em louvor, glória e honra. O fogo não vem para destruir o ouro, mas para purificá-lo, para tirar as impurezas. Da mesma forma, as lutas que você tem passado não são para te destruir, mas para purificar, fortalecer a sua fé, fazer de você uma pessoa mais centrada, mais focada, mais perseverante e mais dependente de Deus. O salmista diz, no Salmo 71, o seguinte: Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Receba essa promessa. O mesmo Deus que permitiu a luta é o Deus que vai te restaurar e te exaltar. Saiba que as suas provações não são maiores do que o seu Deus. Como diz a canção, né? Elas não vão te impedir
de caminhar. A verdadeira fé do cristão vai ser confirmada e aperfeiçoada pelas provações que nós sofremos. Paulo disse que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Talvez você esteja sofrendo e enfrentando problemas que são fruto de suas próprias escolhas erradas. Deus, ele nos perdoa, mas de acordo com o que plantamos, nós vamos colher as consequências. Ainda assim, saiba que Deus não se esqueceu de você. Mesmo se você tiver que sofrer as consequências dos seus próprios pecados, saiba que o Senhor não te abandonou. Meu irmão, minha irmã, Ele está ao seu lado, enxugando as suas lágrimas e te dando forças para seguir em frente. Tiago disse que felizes são os que perseveram na provação, porque depois de aprovados receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Creia nisso, em nome de Jesus. Antes da gente orar, eu quero que você escreva aqui nos comentários essa frase. Eu descanso nas promessas de Deus. Amém? Escreva isso pela fé. Eu descanso nas promessas de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração, porque nós vamos clamar juntos aqui diante do Pai. Agora, feche os seus olhos onde você estiver. Se você puder, coloque a mão no seu coração e clame ao Senhor com fé. Se você não puder fechar os olhos, apenas concorde com essa oração no seu pensamento e na sua alma. Vamos orar juntos nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço porque eu sei que em todas as tribulações que tivermos que enfrentar nesta vida, nós teremos a vitória em Cristo. Mesmo que a minha vida esteja sendo bombardeada por todos os lados, em todas as áreas, eu sei, eu tenho a convicção que o Senhor não se esqueceu de mim. A tua palavra diz que nenhuma provação será maior do que a nossa capacidade de suportá-la e que o Senhor nos daria o livramento, o escape para que pudéssemos suportar. Pai, nós entregamos a Ti cada problema, cada luta, cada tribulação. Entregamos ao Senhor as crises financeiras, as enfermidades, os problemas familiares e os relacionamentos quebrados. Reconhecemos que não temos força em nós mesmos para resolver as coisas, mas nós cremos em um Deus que pode todas as coisas, um Deus para quem não há impossíveis. Senhor, mesmo quando não entendermos o motivo de certas dores, nós escolhemos confiar em Ti, porque sabemos que o Teu amor não muda quando as circunstâncias mudam e que o Senhor continua sendo bom, sendo fiel, mesmo quando a vida nos é desfavorável. Dá-nos sabedoria para esperar o Teu tempo e força para não desistir no meio do caminho. Senhor, eu quero pedir que o Senhor conceda um sono tranquilo a essa pessoa que está me ouvindo agora. Que os sentimentos de ansiedade, preocupação e medo sejam substituídos por uma paz interior. Que ela possa descansar com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Que essa paz invada o coração dela e traga alívio, esperança e segurança. Que ela tenha fé, mesmo sem entender, que o Senhor tem tudo sob o seu controle e no momento certo o Senhor vai agir a nosso favor. Supra todas as nossas necessidades, Pai. Restaura os relacionamentos. Nos dê força, meu Deus, para enfrentar os nossos desafios. Que a Tua palavra se cumpra na vida de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, daqueles que estão enfrentando dificuldades de qualquer natureza. Derrama do Teu amor e da Tua misericórdia sobre essa família, Pai. Que o Teu Espírito Santo console, renove e fortaleça cada coração.
nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo nas provações, o Senhor continua sendo Deus. E nós sabemos que, no final de tudo, veremos o teu agir e poderemos dizer: valeu a pena confiar. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você sente no seu coração o desejo de agradecer a Deus, de louvar a Deus por esse ministério, se você quer contribuir com essa obra, com esse trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje Deus me pediu para te lembrar uma coisa. Nada do que você está passando é em vão. Deus vê a sua batalha, Ele vê o seu choro na madrugada, os momentos em que você entra no banheiro para chorar sem ninguém ver. Deus ouve o aperto no seu peito que você não consegue colocar em palavras. Ele conhece a sua dor. Ele vê as lágrimas que caem sem que você queira. E Ele também vê você que já não consegue nem mais chorar, que sente que não tem mais lágrimas para derramar. Deus conhece o seu clamor. O clamor feito em meio a tantas lutas. E a palavra dele hoje vai ser um bálsamo para a sua alma. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e é com grande alegria que eu te recebo aqui para mais um Minuto com Deus. Hoje eu quero falar sobre o poder que existe na sua oração. Muitas vezes nós saímos de casa sem orar. Nós passamos um dia inteiro sem falar com Deus. Tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças. E no fim do dia, estamos exaustos, frustrados e derrotados. Mas existe uma arma poderosa que Deus colocou nas nossas mãos: a oração. E hoje eu quero te mostrar, através da palavra de Deus, o quanto a sua oração tem poder. Deixe o seu like aqui no vídeo para nos ajudar a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança, de conforto e de fortalecimento. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, o seu nome vai ficar registrado aqui nessa grande corrente de fé e de oração diária. Irmãos, tem uma passagem no livro de Isaías, capítulo 38, que nos mostra o coração de Deus de uma forma assim extraordinária. O rei Ezequias estava doente, à beira da morte, e o profeta Isaías foi até ele com uma notícia terrível: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagine receber uma sentença de morte vinda da boca de um profeta de Deus. Muitas vezes nós também enfrentamos notícias ruins ou situações que parecem uma sentença. Um relacionamento que chega ao fim, um filho que se afasta dos caminhos de Deus, uma amizade rompida, uma porta que se fecha depois de tanta expectativa. Às vezes é a solidão, a ansiedade que não passa ou o luto que aperta o coração. Coisas que nos deixam sem direção, sem forças, sem esperança. O problema não são as notícias que recebemos, mas sim como reagimos diante delas. O seu perfil como indivíduo, como ser humano e como filho de Deus é revelado nos momentos extremos. É na pressão que a nossa verdadeira essência aparece. Muitos dizem assim: ah, se fosse comigo, eu jamais faria tal coisa. Mas a verdade é que nós não nos conhecemos de verdade, até sermos provados. Mas existe um Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos.
o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu, a terra, todo o universo e que também criou você. E Ele te conhece profundamente. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido, escreva essa frase aqui: Deus ouve o meu clamor. Amém? Escreva isso pela fé. Quando o rei Ezequias recebeu a notícia, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele se despiu de toda a sua soberania, de toda a sua realeza e se humilhou diante de Deus. Ele chorou e pediu uma mudança nos planos. E é nesse ponto que o milagre começa. É saber reconhecer quando é necessário que você fique livre de você mesmo. É tirar a roupagem da sua alma, o orgulho, a vaidade, a arrogância e se colocar despido diante de Deus, o seu Pai. É clamar por uma mudança que te dê a chance de recomeçar. Você pode ter entendido e recebido alguma notícia difícil para a sua vida, mas nada te impede de clamar por uma segunda chance, por uma mudança, um caminho novo. Deus te ama, Ele quer o seu bem. Jeremias 29, verso 11 diz assim: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês um futuro cheio de esperança. Os planos de Deus para você são planos de esperança, de futuro e de vitória. Então, você só vai saber se tentar. Tentar fazer uma oração genuína, vinda do coração, da sua alma, da profundeza de suas entranhas, onde só Deus conhece. Nem você mesmo poderia ler essa oração ou ouvi-la com tanta facilidade, mas Deus pode e Ele quer. Ele está esperando que você se abra com Ele. Peça um segundo round, uma chance, uma nova trilha, um atalho, mas peça. Não tenha vergonha de pedir, não tenha medo de clamar. Deus não se cansa de ouvir a sua voz. Ele se alegra quando você se aproxima dele em oração. Mas não se aproxime do Senhor somente na hora do desespero, pois Ele tem vontade de ter um relacionamento diário com você, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. E a resposta de Deus para Ezequias, irmãos, é uma das declarações mais lindas da Bíblia. Ela está registrada em Isaías 38, no verso 5. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Deus ouviu a oração e viu as lágrimas. Você entende isso? A sua oração tem poder. Não porque você é poderoso ou poderosa, mas porque o Deus que as ouve é misericordioso. As suas lágrimas têm valor para Deus. Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Ele não está distante da sua dor. Ele está atento ao seu clamor. O Deus que anuncia com tanta autoridade na vida de um rei, vai anunciar na sua vida também, caso seja a vontade dele. Ele pode mudar sentenças, pode reverter diagnósticos, pode abrir portas onde só existem paredes. Ele pode restaurar o que foi quebrado, te dar um novo começo. Esse sim é um relacionamento genuíno com Deus. É saber que você pode ser sincero com Ele, que você pode chorar na presença dEle, que você pode pedir, clamar e Ele vai te ouvir. A oração é a sua maior arma. É através dela que você move o coração de Deus. É através dela que você acessa o poder sobrenatural que está disponível para você. A Bíblia diz em Tiago 5, versículo 16, que a oração do justo é poderosa e eficaz. A sua oração tem poder. Ela não é só palavras jogadas ao vento. Ela é uma arma espiritual que derruba fortalezas, que quebra cadeias,
que abre portas e que muda histórias. Não importa qual seja a sua luta, não importa qual seja a notícia que você recebeu. Antes de entrar em desespero, antes de aceitar a derrota, vire seu rosto para a parede, derrame o seu coração diante de Deus. Mostre a Ele as suas lágrimas. Seja sincero, seja verdadeiro, tire a máscara. Deus não quer a sua religiosidade, Ele quer relacionamento. Ele quer ouvir o seu coração. E creia que Ele está te ouvindo. Ele não está ocupado demais para você. Ele não está distante. Ele está bem aqui hoje, ao seu lado, esperando que você clame por Ele. Ele ouve a sua oração e vê as suas lágrimas. Ele conhece a sua dor. Ele sabe o que você está passando. E Ele tem poder para mudar a sua história. Por isso, não se cale, não aceite a sua condição como definitiva. Não desista antes de lutar. Use a arma mais poderosa que você tem. Ore, clame, busque, insista, persista e espere a resposta de um Deus que te ama, que te ouve, que te vê e que tem o melhor para a sua vida. Nesse momento nós vamos orar juntos. Se você ainda não escreveu, escreva agora o seu pedido de oração, junto com essa declaração de fé. Deus ouve o meu clamor. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos e glorificamos nesse momento, porque Tu és um Deus que ouve as orações e vê as nossas lágrimas. Tu não és um Deus distante, indiferente à nossa dor. Tu és um Pai amoroso, compassivo, misericordioso, que se importa com cada detalhe de nossas vidas. Pai, nós aprendemos hoje com a história de Ezequias que a nossa oração tem poder de mover o teu coração. Nós aprendemos que a nossa sinceridade e a nossa humildade diante de Ti abrem as portas para o Teu milagre. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa que está aqui orando comigo. O Senhor conhece a notícia que ela recebeu. O Senhor sabe a sentença que já foi declarada sobre a vida dela. Tu conheces a dor que ela está sentindo, as lágrimas que ela tem derramado. E assim como o Senhor ouviu a oração de Ezequias, ouve também a oração desse seu filho, da tua filha nesse momento. Assim como o Senhor viu as lágrimas dele, que o Senhor veja também as lágrimas que estão no coração dessa pessoa. Pai, nós clamamos a Ti em nome de Jesus por uma mudança. Nós pedimos por uma segunda chance, por um novo caminho. Nós nos despimos de todo o nosso orgulho, de toda a vaidade, de toda a autossuficiência e nos humilhamos na Tua presença. Reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Nós dependemos inteiramente do Teu poder e da Tua misericórdia. Muda a nossa história, Senhor. Reverte o diagnóstico. Abre a porta que está fechada. Restaura aquilo que foi quebrado. Cura essa ferida que está aberta. Nós cremos que Tu és o Deus do impossível, o Deus que faz o que ninguém pode fazer. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade final sobre as nossas vidas. E nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. E toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Nós tomamos posse da vitória que o Senhor conquistou por nós na cruz. Nós recebemos pela fé o Teu milagre, a Tua cura, a Tua provisão. Nós declaramos que viveremos e não morreremos para anunciar as Tuas obras. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desista. Vença as suas lutas pela oração. Deus não apenas ouve, mas Ele se move e trabalha a seu favor. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você sente no seu coração o desejo de apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ,
e está aqui na descrição do vídeo. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre. E por que eu estou pedindo para você escrever aqui, eu escolho descansar? É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse. Eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá.
Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo. Crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória
alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora, com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a tua paz. Traz descanso, alívio. Que o teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver. Que ela sinta o teu toque, a tua presença, o teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a tua vontade. Faça com que o teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas
para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o teu sangue. Cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente tem dúvida. Como fazer uma oração forte? Como eu posso receber uma oração forte? Mas eu quero que você entenda uma verdade que pode mudar a sua vida. A oração só se torna forte quando ela é feita no nome de Jesus. Tem pessoas que vivem correndo atrás de palavras bonitas, acreditando que precisam repetir frases decoradas ou buscar a oração de alguém que é considerado mais espiritual. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não precisa de nada disso. Você pode orar do jeito que você é, com as palavras que você sabe, na sua simplicidade. E quando você coloca o nome de Jesus diante do Pai, o céu se move a seu favor. É isso que vai abrir portas para uma vida vitoriosa. Não porque você tenha méritos, mas porque Jesus já pagou o preço e Ele nos deu acesso direto ao Pai. E quando você descobre isso, você para de somente pedir pelas bênçãos de Deus e começa a viver como filho, como filha amados. Por isso, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque essa palavra não é só uma mensagem a mais, é um convite para você viver uma nova realidade de fé. Escreva aqui nos comentários o seguinte: eu creio no nome de Jesus. Escreva isso pela fé.
E não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim mais pessoas vão ser alcançadas e a palavra do Senhor continua se espalhando aqui pela internet. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 13, ele falou assim: "E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai." Isso significa que a oração forte não está nas palavras, mas no nome que você invoca. Oração forte não é gritar, não é repetir fórmulas, frases de efeito, não é depender de um título religioso. Oração forte é aquela que chega diante de Deus em nome de Jesus. E quando você entende isso, você descobre que não precisa viver de joelhos diante de homens, mas sim diante de Deus. Ninguém tem mais autoridade espiritual para orar pela sua casa, pelos seus filhos ou pelo seu casamento do que você mesmo. É no secreto que o céu se abre. Mas talvez você me pergunte: pastor, e como eu posso viver essa vida vitoriosa de que o Senhor fala? A resposta está na palavra que Deus deu a Josué. Depois da morte de Moisés, Josué se sentiu pequeno, inseguro, sobrecarregado pela responsabilidade de conduzir o povo rumo à terra prometida. E foi nesse momento que o Senhor disse para ele o que está escrito em Josué capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Diz assim o texto: "Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Não se desvie da lei. Medite nela de dia e de noite. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for." Aleluia! Olha só a riqueza dessa promessa, irmãos. Primeiro, Deus garante a sua presença. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pode perder amigos, você pode perder apoio, mas Deus nunca vai sair do seu lado. Depois, Deus chama Josué para ser forte e corajoso. Ele sabia que viriam batalhas, mas também sabia que a coragem que Josué precisava não vinha dele, mas vinha da presença do Senhor. Deus também ordena a Josué obediência. Não se desvie da lei para nada. A vida vitoriosa não é construída em cima de atalhos, mas em cima da palavra. E é por isso que a oração precisa andar de mãos dadas com a obediência. E Deus ainda diz assim: medite na minha lei de dia e de noite. Isso significa encher a mente com a palavra, porque o que preenche o coração acaba moldando a nossa oração. Se a sua mente estiver cheia de medo, as suas orações vão ser cheias de medo. Mas se a sua mente está cheia da palavra, as suas orações serão cheias de fé. E por fim, Deus repete: não fique desanimado, nem tenha medo. Não é porque você não vai enfrentar problemas, é porque em cada um dos problemas que tiver que enfrentar, o Senhor promete estar presente. É essa presença que transforma a oração em arma e a sua vida em um testemunho de vitória. Você não precisa de ninguém para garantir a sua conexão com Deus. Amém? Receba isso no seu coração. Essa conexão já foi aberta por Jesus Cristo, quando Ele entregou a sua vida na cruz. É por causa do sacrifício do Filho
que hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. É por isso que nós podemos falar com Deus, nós podemos nos aproximar dele com confiança. E olha só, irmãos, o que eu estou dizendo pode até soar contraditório. O mais fácil seria eu virar para você e falar assim: venha aqui todos os dias e apenas ouça essa oração que eu faço. Eu faço uma oração forte pela sua vida, porque a minha oração é mais forte do que a sua. Mas não, a verdade é que não existe isso, irmãos. Não existe oração mais forte ou oração mais fraca. Forte não é quem ora. Entenda isso. Forte não é a oração em si. Forte é o Deus que escuta a sua oração. Forte é o Senhor Jesus, que olha para nós e se compadece das nossas fraquezas. Quando eu digo que não existe oração forte, é porque não existe oração perfeita. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Lembra? A oração do Pai Nosso. E ali ele mostrou os fundamentos da oração. Eu quero lembrar junto com você do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esses são os princípios básicos da oração ensinada por Jesus. Reconhecer quem Deus é, desejar a vontade dele, pedir o pão de cada dia, buscar perdão e perdoar, pedir livramento e proteção. Mas além disso, o Senhor também quer ouvir de você a oração mais sincera e profunda. Ele quer que você abra o coração e fale com as suas próprias palavras. Se você ora o Pai Nosso de uma forma automática, as suas palavras se tornam vãs repetições. Quando você busca uma oração em um canal, quando você escuta uma pregação, quando você vai à igreja, você tem que entender que tudo isso é apenas uma ferramenta para te aproximar de Deus. Assim como esse vídeo aqui que você está assistindo agora. Mas a proximidade, a conexão verdadeira entre você e Deus não é medida por ninguém além de Jesus Cristo. É você e o Pai, por causa do sacrifício do Filho. E é isso que eu quero te incentivar a viver. Uma vida de intimidade diária com Deus. Uma vida de oração sincera. Uma vida de intimidade pessoal e verdadeira com Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém nesse momento, se você quiser interceder por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Quando você coloca o nome de alguém aqui, milhares de pessoas leem esse comentário. E essas pessoas que lerem vão orar por essa pessoa que você colocou o nome aqui. Se existe algum problema na sua vida, alguma tempestade, algum deserto que você esteja passando, escreva aqui a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de cura e de restauração. A oração tem poder, irmãos. A oração feita em nome de Jesus é sim uma oração forte. E declare pela fé: eu creio no nome de Jesus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai,
eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui, ó Deus, junto com os meus irmãos, compartilhando da Tua palavra, aprendendo mais da Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir essa mensagem, por cada família representada aqui, por cada coração que se abriu agora diante da Tua presença. Ó Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor, pelas vezes em que eu fraquejei, em que eu não confiei o suficiente no Senhor, em que eu deixei a minha carne falar mais alto. Que o Senhor me lave com o sangue de Jesus e me purifica de todo o erro, porque eu sei que somente assim eu posso permanecer diante de Ti. E eu também quero orar, Deus, por essa pessoa que está me ouvindo agora. Perdoa ela também, Pai. Perdoa os pecados dela, limpa esse coração, apaga as marcas, os traumas do passado. Dê a ela a paz de saber que em Cristo Jesus não há mais condenação. Mostra a ela que o Senhor está pronto para acolher. Não importa o que ela tenha feito, o sangue de Jesus é suficiente para lavar toda a culpa e proporcionar a ela um novo começo. Ó Deus, eu oro para que essa pessoa, esse irmão e essa irmã, entendam que eles não precisam de intermediários, porque o acesso deles ao Pai já foi garantido na cruz por Jesus Cristo. Eu oro para que ela descubra a alegria de se ajoelhar no seu quarto, de abrir o coração, de colocar as palavras, ó Deus, de maneira simples diante do Senhor e experimentar a Tua presença como algo real e transformador. Que essa vida se torne vitoriosa em cada área. Não porque os problemas vão desaparecer, mas porque o Senhor estará presente em cada passo. Assim como o Senhor falou para Josué, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que essa promessa se cumpra na nossa vida, Pai. Que essa pessoa que está me ouvindo seja forte e corajosa, que ela não desanime, que ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que caminhe firme nos teus caminhos. Que a tua palavra encha a mente dela todos os dias, de dia e de noite, e que a sua boca declare fé, esperança e vitória. Eu oro, Senhor, por cada batalha que esse irmão ou essa irmã está enfrentando. Se for na saúde, que o Senhor conceda a cura. Se for nos relacionamentos, que haja restauração. Ó Deus, se for em relação aos vícios, que haja libertação. Se essa família tem passado por dificuldades, que o Senhor traga salvação, traga reconciliação e permita que eles superem essa crise. Que o Senhor abra as portas, dê oportunidades, traga provisão, ó Deus. O Senhor sabe quem escreveu aqui nos comentários o nome de um filho, de uma filha, de um parente, de um irmão que está passando por dificuldades. Eu oro para que o Senhor visite cada uma dessas pessoas e mostre que ainda há esperança, porque o Senhor é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ó Deus, eu oro por aqueles que se sentem sozinhos, desanimados e sem forças. Coloca sobre eles a Tua presença. Renova a coragem, Pai, e lembra-os de que eles não estão caminhando sozinhos. Que essa vida seja marcada não pelo medo, mas pela coragem, pela confiança. Não pelo desânimo, mas pela fé. Não seja uma vida de derrota, mas que tudo que ela está passando seja parte de um testemunho de vitória. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor cada pedido que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que cada um seja atendido segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro crendo que o Senhor está no controle de
de todas as coisas. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. E se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Mande para as pessoas que precisam escutar isso hoje. E esteja sempre disposto a dedicar tempo ao Senhor, a reservar um momento do seu dia só para Ele. E esse canal existe para isso, para te lembrar todos os dias que Deus tem algo a falar no seu coração. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações. Tudo isso é gratuito. E se você quiser receber todos os dias uma palavra de fé e esperança, ative as notificações do YouTube. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas lembra disso, nada substitui o seu relacionamento com o Senhor. Busque a presença de Deus, não somente aqui, mas de forma íntima e direta, e sempre em nome de Jesus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se Deus colocar no seu coração essa vontade de expressar a sua gratidão pelo conteúdo que nós produzimos aqui há 10 anos, todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa, o seu trabalho, a sua saúde. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua mente, seu coração, com paz, esperança e força. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu creio, irmãos, que essa palavra será como alívio e renovo para muitas pessoas. Portanto, se você está esperando uma resposta de Deus, essa mensagem é para você. Pode ser que a espera esteja doendo. Pode ser que você já tenha chorado, orado, clamado e mesmo assim não viu nada mudar. Mas eu quero que você ouça isso. Deus não ignora nenhuma oração feita com fé. Ele ouve, ele vê e ele age. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus ainda responde. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus ouve a minha oração. Amém? Você pode colocar isso aqui com convicção nos comentários? Deus ouve a minha oração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso eu peço que você nos ajude dando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Você também pode nos ajudar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. Eu vou ler na versão Nova Tradução, linguagem de hoje, que diz assim, olha: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só, irmãos, Jesus amava aquela família, mas mesmo assim ele não foi correndo quando ficou sabendo da doença de Lázaro. Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. Humanamente falando, parecia tarde demais. Mas Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora exata em que a glória de Deus vai ser revelada.
Marta e Maria não estavam entendendo aquele silêncio, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Quando ele chegou, Lázaro já estava ali morto, havia 4 dias. Para todas as pessoas ali, era o fim, menos para Jesus. Porque quando Jesus está presente, até o impossível obedece a ele. O texto diz que Jesus chegou e chorou junto com elas. Ou seja, ele se comoveu. Mas em seguida, ele mandou tirar a pedra. E ele gritou assim: Lázaro, venha para fora. E Lázaro então saiu do túmulo. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para chamar vida onde já existe morte, esperança onde há dor, caminho onde só existe trevas. Escuta isso, irmão. O fato de Jesus não ter respondido imediatamente não significava que ele não amava Lázaro. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. A resposta que você está esperando pode não ter chegado ainda, mas isso não significa que ela foi negada. Às vezes, Deus deixa a gente esperar para que fique muito claro que foi Ele que agiu. Não foi o tempo, não foi o acaso, não foi uma coincidência, foi a mão dele. Porque a glória pertence a Ele. E quando Ele faz, ninguém pode dizer que foi outra pessoa, que foi outra coisa. A gente vive numa geração imediatista, que quer tudo para ontem. Mas Deus não se move no nosso tempo. Ele se move na eternidade. Enquanto a gente está olhando para o relógio, Ele está olhando para o nosso coração. E tem coisas que Deus só libera quando Ele vê que nós estamos prontos. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo. Talvez você esteja sendo provado nesse tempo da espera. Talvez você esteja como Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas olha o que Jesus responde no versículo 40. Eu não te disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Olha só, essa é a chave. Crer mesmo quando parece tarde demais. Crer mesmo quando não existem sinais. Continuar acreditando quando os sentimentos já dizem o contrário. Crer quando o mundo inteiro já diz que acabou. Porque quem crê, vê. E Deus está te chamando hoje para continuar crendo. Você não chegou até essa mensagem por acaso. O Espírito Santo está falando com você. Continue crendo. Porque a pedra será tirada. A voz de Jesus vai ecoar. E o que estava morto vai voltar a ter vida. Essa não é uma promessa minha, é a palavra do Senhor. Então, se fortaleça, se levante, respire fundo e saiba que não acabou. Esse não é o seu fim. Você está no meio de um processo. E o fim que Deus escreveu é bem diferente do que você está imaginando agora. É um fim de paz, um fim de cura, de restauração. É o fim onde o nome do Senhor será glorificado. E quando Ele for glorificado na sua vida, outras pessoas também vão crer. A sua história será resposta para outras histórias. O seu milagre vai gerar fé. A sua vitória vai apontar para Cristo. Então, continue, não desista. O céu está em movimento. A resposta está a caminho. E é por isso que agora, com toda a fé que nós temos no coração, nós vamos orar juntos. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que aí onde você está, você ore junto comigo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez no seu coração passe uma palavra, uma voz dizendo assim: mas pastor, já faz tanto tempo, eu acho que não tem mais saída. Não tem mais como Deus agir. Mas Ele é Deus do impossível. Creia nisso. Amém? Se tem alguma pessoa pela qual você está orando, coloque o nome dela aqui. Se existe alguma situação,
mesmo que pareça impossível, escreva ela aqui nos comentários. E creia na vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, e no poder dele sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração nessa manhã com gratidão. Ó Deus, somos gratos porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda entra em cena. Mesmo quando já rolou a pedra, mesmo quando já disseram que é tarde demais, o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado porque o teu amor é maior do que os diagnósticos, maior do que a lógica, maior até mesmo do que a morte. Obrigado por nos lembrar hoje, através da história de Lázaro, que o Senhor chora com os que choram, mas também chama para fora aqueles que estão presos. Que o Senhor se importa com a nossa dor e não nos abandona. Que o Senhor nos visita nos nossos túmulos, nas nossas cavernas, não para nos julgar, mas para nos levantar. Nós te agradecemos por Jesus, pelo teu Filho Jesus. Esse Jesus que andava com simplicidade, mas que tinha todo o poder. Esse Jesus que não precisava provar nada para ninguém, mas que se movia por amor. Obrigado porque foi esse mesmo Jesus que viu a dor das irmãs de Lázaro e chorou junto com elas. E é esse mesmo Jesus que olha para a nossa dor agora. Obrigado, Pai, por esse amor incomparável. E agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe quando duvidamos, quando achamos que o Senhor chegou tarde demais, quando falamos ou pensamos como Marta, se o Senhor estivesse aqui. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes pensar que o Senhor nos abandonou. Derrama sobre nós a tua misericórdia. Nos purifica com o teu sangue. Ó Deus, converte o nosso coração, que muitas vezes quer controlar as coisas, até o tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos viver só de milagres, mas não queremos passar pelo tempo da espera. Nos ensina a confiar no teu tempo, porque ele é perfeito. Mesmo quando parece tardio, é o teu tempo que gera o maior milagre. Pai amado e querido, eu quero orar agora por cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Eu apresento diante de ti esse irmão e essa irmã que têm enfrentado dores profundas, que talvez estejam se sentindo como Lázaro, sem saída, presos, abandonados e esquecidos. Que talvez esteja ouvindo vozes dizendo que já não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que chama para fora, que traz vida onde só havia morte, que transforma o fim em começo. Eu oro agora, meu Deus, por quem está emocionalmente esgotado, por quem tem acordado no modo automático, por essa pessoa que está orando, mas está sem forças. Que o Senhor visite esses corações com o teu Espírito Santo. Que o Senhor traga vida, traga fôlego e traga uma nova esperança. Eu quero apresentar ao Senhor aqueles que estão lutando com as enfermidades. Ó Deus, eu oro pela cura desse câncer, por essa dor nas articulações, pela depressão, pela insônia, pelos diagnósticos cruéis. Eu oro para que o Senhor se levante como médico dos médicos, para que o Senhor estenda a tua mão e opere o milagre. Não por merecimento nosso, Deus, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor pode, porque o Senhor ainda ressuscita o que está morto. Eu oro, ó Deus, pelas famílias representadas aqui nos comentários, por filhos que se afastaram, por irmãos que não se perdoam. Entra com reconciliação, Pai. Derrama o teu amor dentro desse lar. Restaura o que foi quebrado. Transforma a atmosfera nessa família. Que cada casa representada aqui nos comentários desse vídeo se torne um lar cheio da tua presença. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando vícios. Ó Deus, pessoas que sabem que estão presas
em hábitos nocivos, em comportamentos, ó Deus, que têm prejudicado a sua mente, o seu corpo, a sua vida espiritual, mas que não conseguem sair desse ciclo. Pessoas que querem mudar, mas se sentem fracas. Ó Deus, que o Senhor quebre essas correntes. Muda, Deus, o gosto, o desejo, o caminho. Liberta ela, liberta ele, Pai. Restaura a dignidade, a alegria, a vida. Que o Senhor contemple cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que o Senhor chega na hora certa. Que o Senhor contemple a dor dessa pessoa. Que o Senhor não permita que essa família seja destruída. Que o Senhor abra essa porta para que ele entre por ela e seja abençoado. Que cada pessoa que está aqui receba aquilo que o Senhor tem para ela. Seja o milagre, a cura, a restauração, o alívio ou o fortalecimento, para que ela consiga suportar essa situação. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa oração te abençoou, se Deus falou com você, compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo, irmãos. Ela pode trazer vida onde há morte. Ela pode restaurar aquilo que se perdeu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias, sempre com mais um Minuto com Deus. Você já se sentiu preso, sem saída, com todas as portas fechadas, como se você estivesse preso a correntes pesadas? É nos momentos de maior angústia que Deus revela o seu poder. Existe uma chave que pode abrir qualquer porta. Não importa quão difícil possa parecer. Essa chave se chama oração. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua sendo o Deus que age de forma sobrenatural e que pode transformar o impossível em realidade. Nós vamos aprender juntos o poder da oração em meio às prisões da vida. Como a oração pode mover os céus e abrir portas impossíveis. E no final do vídeo eu vou te falar 3 princípios espirituais que nós aprendemos com a libertação de Pedro, relatada em Atos capítulo 12. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Nós oramos juntos aqui. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a presença de Deus todos os dias. Se você quer receber uma palavra de esperança todos os dias aí no seu celular, deixe o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Irmãos, eu quero começar essa reflexão de hoje com um versículo que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Está escrito assim, olha: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha só o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Se você clamar, eu vou responder. Se você pedir, eu vou mostrar o que está oculto. Em muitas passagens bíblicas, como essa aqui que eu li,
nós podemos perceber que sempre há uma resposta de Deus para as nossas orações. E no livro de Atos, no capítulo 12, nós vemos esse poder de Deus agindo através da oração dos irmãos, da oração da igreja. Pedro estava preso, acorrentado, guardado por soldados e vigiado por portões de ferro. Era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Ou seja, aos olhos humanos não havia saída para ele. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 5, que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto os grilhões prendiam o apóstolo Pedro, a oração cercava ele de esperança. E como resposta àquele clamor, o poder sobrenatural de Deus se manifestou. O impossível aconteceu. O texto diz que um anjo apareceu e tocou em Pedro. Naquele momento, as correntes caíram, os portões se abriram sozinhos e Pedro saiu livre daquela prisão. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Amém? Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, quebra as correntes da minha vida. Eu não sei quais têm sido as prisões que estão te cercando nesse momento. Mas independentemente do que seja, eu quero que você saiba que Deus é maior do que elas. Por isso, escreva isso com fé. Senhor, quebra as correntes da minha vida. Olha só, 3 princípios sobre a oração que eu aprendo aqui em Atos 12. Primeiro princípio, a oração é uma arma espiritual. A oração é uma arma espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, Paulo declara que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem algumas batalhas que você não vai vencer com a sua força, mas você vai vencer com os seus joelhos dobrados. Segundo princípio, a oração move o céu. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso que eu sempre peço para você colocar o seu pedido de oração aqui. Porque aqui nós oramos todos os dias. Eu oro, muitas pessoas oram junto comigo. A palavra diz que a oração de um justo é poderosa. Imagine a oração de milhares de pessoas orando juntas. O clamor da igreja, aqui em Atos 12, foi ouvido no céu, mas trouxe libertação à terra. Amém? E o terceiro princípio, a oração precisa ser constante. Ore sem cessar. A igreja não desistiu, mesmo quando tudo parecia tarde demais. Sabe, irmãos, muitas vezes a resposta de Deus vem na última hora, mas ela vem, porque Ele nunca falha. Talvez você não esteja em uma prisão, literalmente falando, mas você pode estar acorrentado pelas dívidas, pelas enfermidades. Você pode estar preso por lembranças dolorosas do passado, pode estar preso em um hábito ou em um vício que tem destruído a sua vida, a sua família. Eu convido você a orar com fé hoje. Se você não tiver forças para orar, apenas diga amém aí onde você está. Mas creia que Deus já está agindo. Talvez você esteja cercado por pessoas que não acreditam mais em você. Ore, creia que Deus pode mudar as circunstâncias. Talvez as portas estejam fechadas há anos na sua vida. Continue orando,
porque Deus tem poder para abrir os portões de ferro. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu me lembro de momentos na minha vida em que eu estava acorrentado por problemas financeiros, por problemas familiares. Aos meus olhos não tinha mais saída, mas eu aprendi, desde que eu cheguei no Evangelho, eu aprendi a insistir em oração. E quando eu menos esperava, Deus começou a mover as situações. Ele abriu portas, Ele me mostrou que o impossível não era obstáculo para Ele. E nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui agora nos comentários. Coloque diante de Deus o que tem te aprisionado ou o que tem aprisionado alguém aí da sua família, alguém que você conhece. Se o Espírito Santo te fez lembrar de uma pessoa agora, é porque o Senhor quer que você interceda por ela. Coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e declare pela fé isso que eu falei. Senhor, quebra as correntes. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua santa e poderosa palavra, Deus, que pela Tua graça e misericórdia alcançou hoje o alvo do nosso coração. Nós nos colocamos agora diante da Tua presença em oração. Obrigado porque a Tua palavra nos lembra que nós podemos clamar a Ti nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, e nós cremos pela fé que o Senhor vai nos responder. Obrigado porque o Senhor é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Ó Deus, assim como Pedro foi liberto da prisão, nós pedimos que o Senhor quebre agora as correntes que aprisionam os teus filhos, as tuas filhas. Que toda prisão emocional, espiritual, financeira ou familiar seja desfeita agora pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos pela fé que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor é quem nos conduz às águas tranquilas, é quem restaura a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. Ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo, porque o Senhor está conosco. Pai, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. Derrama a tua provisão sobre aquele que está aflito, sobre essa pessoa que não sabe como vai pagar as suas dívidas. Abre as portas de emprego para aqueles que necessitam de uma recolocação no mercado de trabalho. Dê sabedoria, ó Deus, para essa pessoa que precisa tomar uma decisão importante nessa semana. Consola o coração desse irmão e dessa irmã que estão abatidos. Fortalece aqueles que estão cansados. Senhor, a Tua palavra diz que os que esperam em Ti renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ó Deus, visita os lares daqueles que estão passando por crises. O Senhor é o Deus da paz. Por isso, que através do Teu amor e do Teu perdão, esse relacionamento seja curado, seja restaurado para louvor e para a glória do Teu nome. Sara as nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Tu és o Deus que nos cura, o Deus que tem poder para nos sarar, para tirar de nós toda dor, toda ferida, para remover do nosso corpo e da nossa alma tudo aquilo que não vem de Ti. Ó Deus, que esse remédio, esse tratamento, essa quimioterapia sejam eficazes e que essa enfermidade caia por terra pelo poder que há no Teu nome.
Nós cremos que o Senhor é o Deus que sara todas as nossas dores. Eu coloco diante de Ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios. Que haja libertação verdadeira. Pois na Tua palavra está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos posse da Tua palavra, que diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Pai, eu declaro pela fé que essa pessoa que está aqui orando junto comigo agora é mais que vencedora em Cristo Jesus. Transforma as nossas lágrimas em testemunhos, que as prisões sejam abertas, que o impossível se torne possível e que cada vida seja restaurada pelas Tuas mãos poderosas. Nós oramos confiando na Tua vontade e na Tua soberania. E oramos em nome do Teu Filho Jesus. E é por isso que desde já Te agradecemos. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Receba essa verdade bíblica. A oração é uma arma espiritual, uma arma da qual você pode tomar posse. Não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de acreditar. Deus pode fazer coisas impossíveis. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque você já entendeu qual é o propósito desse ministério. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe, que Deus multiplique na sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.